O programa de hoje leva para casa Dilamar de Souza Soares, professor de História e atualmente vereador na Câmara Municipal de Gravataí. Vamos saber um pouco mais sobre a rotina e a vida desse vereador gravataense. Dilamar de Souza Soares. Teu nome é Dilamar. Tem a ver com o radialista Dilamar? Tem tudo a ver com o radialista Dilamar Machado. Eu sou natural de Mostardas. Na década de 70 eu morava meus pais moravam, meu pai era capataz de uma lavoura de arroz lá no 4º distrito, em Solidão. E o Dilamar Machado ia caçar e pescar lá. E aí tinha a famosa Estrada do Inferno. Então ele atolava, era óbvio, né? Inverno, e o meu pai pegava o trator, ia lá e puxava ele, que era nas terras nessa fazenda, nessa lavoura de arroz que meu pai trabalhava, ele era amigo do dono, que ele ia pra lá. Então se formou uma amizade. Aí, como a Rádio Farroupilha naquela época era a única que pegava lá, era a distração que a gente tinha, era isso pela rádio, nem e televisão. O grande veículo de comunicação era a rádio e a Farroupilha. Olha, pra vocês terem uma ideia de como o rádio era tão importante, que o meu falecido vô, ele trocou uma junta de boi por um radinho pequeno. Olha o que era o valor, de tão raro que era o que se tinha, gente, né? Tem tantas mídias, mas a rádio era a principal. O rádio era o único que pegava lá. Então, aí o pai disse, olha, o meu primeiro filho que nasceu, eu vou colocar, se for homem, o primeiro filho homem vai ser Dilamar. E olha que a coincidência, minha mãe teve 2 abortos, né, espontâneos. E aí eu quase fui abortado também, tem umas histórias gozadas assim. E eu quase fui abortado, mas aí acabou vingando a gravidez e saiu esse rapaz aqui. E o mais gozado é que eu nasci apanhando da vida. Porque toda criança quando nasce chora. Sim. E eu não chorei. Tive que apanhar. Eu tive que apanhar pra chorar. Pra abrir o pulmão, tem aquela máxima, né? Exato. Então o médico já me deu uns tapas ali na Então quer dizer, o Dilamar é um sobrevivente, apanhou, continua desde o início, apanhou da vida. I can't believe the news today. Eu queria saber de ti, qual foi teu primeiro emprego? Eu vou contar, assim, acabamos vindo para Gravataí, no processo, teve um processo de separação, meu pai e a minha mãe. E são muitos irmãos, né? Eu tenho mais 6 irmãos. De uma família grande. Exatamente. A minha mãe não teve oportunidade de estudar, não teve instrução, ela teve que sair para a rua para fazer faxina mesmo, para poder botar comida na nossa boca. E aí os mais velhos tinham que também se virar e sair para trabalhar. E eu estava terminando a minha 8ª série aqui na escola, no Polivalente, que depois eu tenho uma história peculiar para contar sobre o Polivalente. E na época que eu só tinha acesso ao 2º grau, era o Gensa e o Dom Feliciano. E tinha que pagar, né, para poder fazer o 2º grau. Ditos os colégios de elite da cidade. Exatamente. E eu, filho de pobre, vai, né, o 2º grau, eu digo, vou parar de estudar. Aí um professor meu disse, olha, eu conheço o gerente do supermercado do Sul, vou lá falar com ele e tu não vai parar de estudar. E aí eu fui lá e eu acabei pegando, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como empacotador no supermercado do Sul. E depois disso também eu vendi melancia, eu vendi picolé, eu trabalhei em X, eu capinei pátio, isso tudo eu fiz. Eu acabei sendo eleito, foi a minha primeira eleição. Dá pra dizer que a política começa a entrar na tua vida ali. Ali. Em 85, no Polivalente. No Polivalente, ali começou a entrar, que era uma coisa que eu não esperava. Mas como eu era da 8ª série, era o meu último ano, não tinha 2º grau na época, e aí o pessoal começou a incentivar, e tem que ser outro, tu tem que ir, e aí colocaram meu nome, não foi uma coisa que eu queria que acontecesse, que eu queria escolher isso aqui. Não, aí me colocaram lá. Te alçaram essa condição? Me alçaram essa condição, eu fui o 2º mais votado da escola, por ter mais experiência, né, já conheci os professores. Que idade tinha o Dila? O Dila tinha 14 anos, em 85, né, 14, fiz 15 anos
anos no final do ano, né? Eu sou do dia 15 de novembro ainda, eu acho que a política nasceu em mim. Com 15 anos tu já era articulado, assim? Não, já exercia essa liderança natural? Não, muito pelo contrário, eu era um cara muito calmo e introspectivo? Não diria introspectivo, mas eu era concentrado na aula, porque eu sabia, e sempre tive essa consciência, que a única coisa que podia mudar a minha situação de vida era uma sala de aula. Então eu tinha que me focar, eu não podia fazer bagunça, eu não podia brincar, eu tinha que estar concentrado para saber e foco. A única forma de estudo. Era a única forma de... E não existe outra. A não ser que tu tenha uma sorte na vida e tu pega numa mega sena, tu acerta na loteria. Mas então o meu foco era, eu sabia que a única coisa que podia fazer eu sair daquela situação de vida que eu tinha, que era extremamente difícil, era estudando. Então o meu foco era na sala de aula. E aí acabou, e eu acabei sendo a primeira eleição para ser eleitor, né? Pra lá votar nos idos de 1985. Qual de vida? Porque a FEBEM trabalha com aquele adolescente infrator, aquele que matou, que roubou, e que muitas vezes tu julga, e a gente trabalhava direto ali assim, cometiam crimes bárbaros, hediondos. E só que daí quando tu vai conversar e tu trabalha no dia a dia, e ali é outra coisa, eu não podia julgar o delito que aquele adolescente fez, eu tinha que trabalhar com o ser humano que estava ali. E ele ali começava, aí o cara de chegar, de conversar ali assim, quando eu costumava dizer, quando eles tinham um lapso de lucidez, a gente dizia, seu Gilmar, o senhor acha horrível matar uma pessoa? Eu digo, eu acho horrível. Tu tá tirando a vida de um ser humano. Seu Gilmar, mas é porque o senhor não viveu a vida que eu vivi. De novo, né? Eles acham que tu não passou nenhum trabalho na vida, que tu caiu ali assim, mas... eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, o meu tio matando o outro traficando desde 5 anos. Quer dizer, ele cresceu e viveu naquele ambiente. A vida não deu uma outra oportunidade. E ele, quando sai dali, e ele sai enquanto ele está ali, ele tem médico, ele tem dentista, ele tem todo atendimento do Estado, tem tudo, é cuidado, está contido. Só que quando ele sai dali, ele vai voltar para o mesmo ambiente que produziu ele. Tem uns que se recuperam. Pois é, mas a grande maioria não. A incidência de pessoas que saem dali para emergir, para o êxito. Não, eu vou te dar um dado que saiu uma reportagem no jornal Zero Hora em 2003. Se não me falha a memória, o presídio central tinha 2.500 presos, 3.000 presos, mais ou menos. Isso agora eu não sei o número exato. Eu sei que 95% dos que estavam presos ali tinham entre 18 e 24 anos de idade. E são oriundos da FEBEM. E 95 tinham passado pelo sistema Fase FEBEM. O que nós não temos é estatística ainda, eu não sei se hoje tem, depois que sai dali assim, o adolescente não tem um acompanhamento do adolescente depois que sai. Tu acaba descobrindo quando ele cai preso que ele tá ali, que tem aquele percentual. Agora, quantos morreram nesse meio caminho? Então ali foi a minha escola de vida, ali eu aprendi comportamento, ali eu aprendi tolerância, ali eu aprendi a enxergar o outro de uma outra maneira. Mas acima de tudo, ainda assim, acreditar no ser humano. Acreditar no ser humano. Cara, foi muito interessante essa entrevista contigo. Aprender que tu pode, sim, somar conhecimento e repassar isso para outra pessoa, que é como tu está fazendo. E hoje tu é uma figura pública na cidade, né? E acata todas as críticas que lhe são feitas e trabalha isso muito bem, sem precisar ser mal educado com alguém. Tu atende as pessoas com parcimônia total. Eu queria te agradecer pela entrevista. E este foi mais um programa De Volta para Casa. Acesse o nosso canal, curta a nossa página. Todo mundo tem um caminho a percorrer, uma história para contar.